Bom dia a todos. Então, estamos aqui para mais uma escola dominical. Para quem está participando junto aqui, ou para quem está assistindo depois, pode acompanhar também, pode aproveitar também essas aulas que nós temos disponibilizado. Estamos falando sobre maturidade cristã, que é o tema da nossa revista. Hoje é a 16ª aula, faz parte da unidade 3, que fala sobre relacionamentos, maturidade nos relacionamentos interpessoais. Eu pedi para o Valdo fazer essa oração. Hoje a pastora Márcia vai ministrar a aula. Vou pedir que o Valdo faça essa oração para a gente, iniciando esse momento e pedindo a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Vamos orar então, vamos agradecer a Deus e pedir a bênção dele nesse instante. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos para estudar a Tua Palavra. Que o Senhor possa estar falando nos nossos corações, nos ensinando, nos colocando a Tua Palavra, o Teu Espírito, ó Pai, em nossas vidas, para que nós possamos estar praticando, ó Pai, isso que temos aprendido. Possa estar abençoando, ó Pai, essa escola dominical, ó Pai, que nós possamos estar sendo edificados domingo a domingo, e que durante a semana também nós possamos estar sendo desafiados a estudar a Tua Palavra, de forma que nós possamos estar crescendo, Pai, espiritualmente, e possamos estar dessa forma, Pai, reconhecendo a Tua vontade e cumprindo, ó Pai, praticando em nossas vidas. Abençoa a aula de hoje, ó Pai, abençoa a vida da pastora Márcia, ó Pai, que o Teu Santo Espírito possa estar ministrando através dela, ó Pai, os nossos corações, que possamos estar sendo edificados, ó Pai, naquilo que Tu tens para as nossas vidas nessa manhã. Abençoa e guarda-nos todos aqueles que vão estar vendo, ouvindo esta aula, Pai, que possa haver edificação e crescimento espiritual. Nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Fique à vontade, pastora Márcia, boa aula, Deus abençoe. Tá fechado, pastor, eu tinha fechado todo mundo para começar a gravação. Bom dia a todos e todas aqui presente também, quem for assistir depois dessa aula, que Deus possa estar abençoando aí, abrindo, né? O Espírito Santo possa estar colocando aí essa palavra, esse estudo em cada coração, em cada mente. Como o pastor mesmo falou, nós estamos estudando o tema sobre maturidade nos relacionamentos. Eu falo que tem sido assim precioso demais todas essas aulas, né? Os temas, né? Os temas são bem provocativos, né? Eu falo provocativo porque nos leva sempre a refletir, né? Parar, olhar, e mesmo que nós já tenhamos lido a Bíblia tantas vezes, passamos por tantos textos aqui, o voltar com um tema, né, como esse que trabalha questões de relacionamento é sempre muito, muito prazeroso, né? Essa lição de hoje que fala sobre sabedoria nos conflitos vai trazer-nos a história de Abigail. E eu fiquei muito feliz porque é uma mulher, né? Eu gosto de falar um pouquinho das mulheres, estudar, né, a vida das mulheres na Bíblia. E o objetivo, né, dessa lição de hoje é ressaltar a importância de não omitir diante dos conflitos, né? Então, nós não devemos nos omitir diante dos conflitos, né? Mas sim destacar o valor da prudência, da sabedoria para mediar e resolver conflitos interpessoais. Então, eu creio que a palavra-chave que eu encontrei nesse estudo é a questão da mediação, né? Sermos mediadores e como que nós podemos fazer isso, como deve ser a nossa atitude, né? Os nossos procedimentos para que possamos, né, alcançar êxito nessa mediação, né? Então, o texto bíblico é o texto de 1 Samuel 25, do 32 ao 35. Então, 1 Samuel 25, do 32 ao 35, que diz assim, vem contando a história, né? Deixa eu dar só uma parada, que é a história de Davi e Abigail, né? Abigail era uma mulher bonita, inteligente, né? E aqui ela assume a culpa. Então, todo o resumo do texto, né? Há um encontro, né, entre eles, e no decorrer da história nós podemos ver que ela tem um marido que é considerado Nabal, né, que é um homem que, o próprio nome dele diz que é um homem imprudente, né, é chamado de tolo, aqui no texto. Então, o capítulo 25, ele vai contar essa história, né, ele começa falando ali que Samuel morreu e começa a contar a história de Davi e Abigail. E aí, no versículo 32,
né, diante de todo um contexto, que depois a gente vai estar falando aqui, diz assim, Davi respondeu, louvado seja o Senhor, Deus de Israel, que mandou você hoje para me encontrar. Ele está falando de Abigail. Graças ao que você fez hoje, ao seu juízo, eu deixei de cometer um crime de morte e fui impedido de me vingar por mim mesmo. Que o Senhor Deus me livre de fazer algum mal a você. Eu juro pelo Senhor, Deus de Israel, o Deus vivo, que se você não tivesse se apressado e não tivesse vindo me encontrar amanhã cedo, todos os homens de Nabal estariam mortos, até os meninos. Então Davi aceitou o que ela havia trazido e disse, volte para casa e não se preocupe, eu farei o que você quiser. Sei que o pastor já fez oração sobre essa palavra, né? É a palavra de Deus que nós tiramos grandes lições para as nossas vidas, né? Nesse contexto, nós vamos começar assim perguntando, né? Fazendo uma pergunta assim bem pertinente, né? Quando a gente trabalha as questões de conflito, né? Alguns de vocês, né? Já passaram por conflitos? Acho que todos nós, né? Já enfrentaram conflitos na vida, conflitos interpessoais? Sim? Só fazer com você calma. Ou pode fazer a pergunta, quantas vezes por dia você enfrenta algum conflito? Por dia, né? Puxa, pastor, aí é duro, hein? Puxa vida, Vamos lá, quantas vezes por dia? Eu estou exagerando, mas estou brincando, mas algumas pessoas, né? A gente começa desde conflito em casa, conflito no trabalho, conflito com os amigos, e aí nesse tempo também conflito nas redes sociais, que sobra 5 minutos ali, eu vou lá no Facebook brigar com alguém. Por isso que eu brinquei essa questão do por dia. Hoje os conflitos estão gerais, né, pastor? Porque a nossa política e tudo mais, né? Eu nunca vi tantos conflitos nas questões da vacina, né? Que poderia ter sido uma coisa tão tranquila, né? A pandemia já chegou para parar e, de repente, aquilo virou um conflito, uma briga ferrenha, né? E até fala assim entre famílias, né? Porque estava dentro de casa. Mas, assim, eu acho que todos nós, né, passamos por conflitos, e o que nós vamos aprender hoje com essa lição, que eu falo que essas lições têm ensinado a todos nós, é como nós lidarmos com esses conflitos, né? Como nós vamos mediar. Então, nós temos dois exemplos aqui. Então, em 1 Samuel, é o relato do episódio ocorrido no meio de uma disputa pelo trono, né, de Israel. Saul havia rejeitado, né, sido rejeitado por Deus, mas ainda permanecia, né? E Davi havia sido ungido rei, mas não ocuparam o trono, porque Saul não deixava, né? E nesse contexto surge esse conflito. Nesse tempo, Davi estava fugido. Ele tinha juntado com uns homens, com soldados, e estava fugido aqui de Saul, né? Que queria matá-lo, né? Então, nesse contexto, surge um conflito entre Nabal e Davi, que na época era um cara rico, né? Davi era um fugitivo e Nabal era um homem rico, né? Era um comerciante, era um homem rico, né? E ali, né, ele estava ali acompanhado dos seus 400 homens. Sobre eles, a Bíblia relata que eram indivíduos em apertos, endividados, esses soldados dele, e foi escolhido assim as pessoas que também estavam ali, como dizem, né, marginalizados, estavam na margem também, né, como Davi. E sem fonte de renda, então eles vagavam pelo deserto, pastagem, e viviam a proteger os pastores dos rebanhos locais. Nabal, aquele homem rico, proprietário ali de terras e rebanhos, né, como está lá no versículo 25:2, o significado do seu nome já diz tudo, né? Ele era um tolo, né? Insensato, e ele reflete um comportamento duro e maligno em todo o seu trato, né? Então, Davi havia acolhido os pastores de Nabal. Então, os pastores de Nabal tinham passado ali pelas terras ali, onde Davi estava, né? E ele havia acolhido esses pastores, tratou com dignidade, né? Suprindo as necessidades deles, guardando, né? Protegendo eles, porque nesse contexto havia muitos salteadores, pessoas que roubavam mesmo. E ele cuida, ele supre as necessidades. E diante desse tempo, né? Que Davi estava nesse cuidado, ele ajudou Nabal, ele esperava, né? E é isso que é o problema, né?
Toda vez, e a gente passa por muito essa situação, a gente ajuda e a gente pensa em receber de volta, não é mesmo? Quem que não tem isso, né? Até porque você não faz pensando em receber na hora, mas você, quando ajuda uma pessoa ou tem uma situação assim, você pensa que vai chegar um momento que aquela pessoa talvez vá te retribuir. E não foi isso que aconteceu aqui com o Nabal. Ele manda esse recado, né? Ele chama ali o rapaz ou o moço, né? E pede para dar um recado lá para Nabal, de que ele estaria passando por lá e que ele gostaria de que ele pudesse, né? Ajudá-lo, né? Desse alimento, que acolhesse os soldados ali, pudesse alimentar e ajudar. E Nabal recusou qualquer forma de ajuda, né? E ainda mais ainda, né? Além de recusar, ele desdenha Davi e de seus homens, né? E mostrando-se incapaz de reconhecer o que Davi havia feito. Ao receber essa resposta negativa, Davi ele convoca os seus homens e o que ele faz? Para lutar contra Nabal. Eu falo que o povo ali do Antigo Testamento era bem esquentado, né? Porque assim, nossa, tudo virava guerra, tudo virava, vamos reunir, vamos lá matar todo mundo, né? A gente vai lendo o Antigo Testamento, é assim, né? O pessoal é bem esquentado, o negócio era assim, era pro inferno, né? Não tinha diálogo, não, vamos lá, vamos tentar convencê-lo, não, era um negócio assim, não vai me ajudar, né? Me respondeu desse jeito, então, vamos lá, né? E Nabal, ele se recusa, e ao receber essa resposta negativa, Davi convoca seus homens, né, para lutar contra Nabal. Então, assim, cabe destacar que tanto Davi quanto Nabal, eles mostram, claro, sinais de quê? De falta de sabedoria e de propensão a conflitos, né? Então, Nabal, pela resposta que ele dá, quer dizer, o próprio nome dele já falava, ele já era desprovido de sabedoria, né? Era um homem tolo, né? Se você for ler a história dele aqui, junto com a vida dele, né? Com seus empregados, com a esposa, né? Ele era um homem que era grosso, né? Ele era estúpido. Então, já era da natureza dele. Mas Davi, a gente fica até surpreendidos, né? Porque Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, tinha sido escolhido para ser rei, apesar de estar vivenciando essa situação aí de fugitivo, né? Que não deve ter sido fácil, né? Mas, assim, o intuito, essa intrepidez dele, né? Ao mesmo tempo que chama atenção, né? Porque o Davi, ele nunca foi considerado um homem sem a sabedoria, assim, né? Apesar de que a sabedoria sempre foi... Quem foi exaltado pela sabedoria foi Salomão, mas Davi, ele tinha atitudes, né? Concernente, né, ao chamado dele. E me chamou muita atenção, né, essa questão de Davi, porque, como eu costumo dizer, a gente sempre traz um pouquinho para nós, né? Eu falei, puxa vida, né? Davi sendo um homem escolhido por Deus, né? E diante dessa situação, diante desse não, dessa negativa, ele toma essa atitude, e aqui, como dizia, falta-lhe sabedoria também, né? E muitas vezes, para nós também, né? Falta sabedoria quando a gente precipita, quando a gente toma uma atitude. Então, aqui cabe a gente destacar que tanto Davi quanto Nabal, ambos tiveram atitudes assim, improváveis, né? Atitudes que realmente não são as melhores e não traz a paz. Então, o plano de Davi foi interrompido por quê? Porque ele caminha, ele vai, pega seus soldados, né? Deixa um tanto lá, deixa 200 lá, pega 400 e vamos lá, e vamos enfrentar lá, vamos matar todo mundo. E no meio do caminho, aí que vem a história, né? Que vem o ponto culminante dessa história. Por quê? Abigail, né? O próprio nome dela já fala, né? O nome dela é uma mulher com sabedoria. Então diz aqui, né? Que Abigail, deixa eu ver aqui, ó, Abigail e Nabal são a expressão de humanidade, né? Então Abigail significa alegria de meu pai, né? Então o próprio nome dela fala, né? É uma mulher sensata. Por ser sensata, eu acredito que todos os funcionários ali, todos aqueles servos ali do seu marido, sabia dessa sensatez dessa mulher, de Abigail. Tanto que o servo ali que recebe a notícia e que vê ali o que Nabal fala, né, a rejeição de Nabal e de que Davi estaria vindo, o que ele faz? Ele vai em Abigail. Ele não vai em Nabal, olha, deixa eu te avisar, Davi vai vir aí, vai matar. Não, ele também usou, ele foi
Eu falo que ele foi perspicaz, né? Isso, né? Porque ele chega para Abigail, que era a mulher que tinha o equilíbrio, e conta para ela, olha, minha senhora, né? Aí conta tudo o que estava acontecendo. E no decorrer, o que Abigail faz? Ela poderia ter pensado outras atitudes, né? Se a gente tentasse colocar no lugar dela, né? Eu fiquei pensando, o que eu faria, né? Ela poderia ter pensado, não, eu vou lá chamar Nabal num canto, né? Normalmente é assim, né? A mulher, quando o marido pisa um pouquinho na bola, acontece alguma coisa assim, ela já quer chamar no canto, e vamos lá, porque eu sei isso, não é bem assim, e bababá, né? Mas ela conhecia Nabal, ele sabia dessa estupidez, dessa falta de sabedoria que ele tinha. E outra, talvez se naquele momento que ele estava ali, né, naquele avã, né, de todo o seu deboche, se ela fosse falar, talvez não fosse promover, né, a paz, né, porque aqui a gente está falando, assim, realmente dessa pessoa que vai mediar conflitos, e muitas vezes não é a hora, né, não era a hora de falar com Nabal. Imediatamente, quando ela recebe isso, o que Davi havia pedido? Davi havia pedido alimento, né? Pediu alimento, pediu que realmente pudesse ajudar. Então, o texto fala que os planos de Davi foram interrompidos pela ação de Abigail, que era sensata. Está lá no versículo 3, né? Então, ela foi sensata, o posto do seu marido, né? Por causa do seu bom senso, ela foi procurada por esse empregado, que contou tudo o que tinha acontecido, e a partir do relato que ela ouviu, Abigail pôs-se a trabalhar pela pacificação. Puxa vida, né? Recebe essa notícia e o que ela faz? Ela falou, eu preciso promover a paz nesse negócio, senão isso aqui vai virar uma carnificina, né? Então, o que ela faz? Primeiro, ela envia presentes. O que Davi havia pedido? Né? Então, ela prepara, né? Ela usa essa estratégia, né? Que realmente era peculiar, a cultura daquele tempo, ela mesmo vai ali, foi usada, né, e essa estratégia foi usada antes, né, nós podemos ver lá no texto na história de Jacó, para quebrantar o coração de Esaú, né, obter o seu perdão também, ele também usou da mesma estratégia, né. Então, assim, em seguida, Abigail, ela vai ao encontro de Davi, e de forma inteligente, não arrogante, se aproxima dele e convence ele, ajudando a tomar também consciência das suas atitudes. Quer dizer, que mulher sábia, né? Porque ao mesmo tempo que ela falou, não é o momento de conversar com Nabal, não vai produzir frutos, eu preciso interromper. Então, ela não espera nem Davi chegar, ela precisava interromper, ela precisava ser ouvida, e até porque a atitude da Davi também não era uma atitude boa, né? Então, ela faz isso. Abigail, ela conjuga suas palavras, ela vê bem que palavra que ela vai usar, né, para Davi, porque, assim, uma coisa interessante que o texto também, ele vem trabalhando, é que essa mulher, além de ser uma mulher sábia, sensata, era uma mulher que sabia da sua condição dentro da sua casa, ela conhecia sua casa, ela conhecia seu marido, mas ela também sabia da condição exterior, né, interior e exterior, o que estava acontecendo naquela época. Então, ela sabia que Davi havia sido consagrado, ungido rei, né? Ele não tinha tomado posse ainda, mas ela sabia disso. Então, como é que ela se posta diante dele, né? Então, ela conjuga essas palavras, né? E ela não apenas fala, também ela age, né? Ela podia chegar só com palavras, mas não, ela agiu, ela primeiro envia aquilo que era necessidade, o que eles estavam necessitando, né? E outra coisa que ela faz, né? Ela prepara tudo isso, organiza tudo, e ela chega diante de Davi. Então, o que ela faz? Ela chega diante de Davi de uma forma humilde. A primeira coisa que ela faz, chama ele de Senhor. Né? Ela se coloca, né, ajoelha nos pés dele, né, numa reverência, que era costume naquela época, né? Então, ela se joga no chão num ato de reverência e ela vai ali e começa a falar com Davi. Né? Então, Davi, ele elogia ela por isso. Ele direcionou, né? Quer dizer, porque essa mulher, Abigail, ela direcionou, ela se coloca até como culpada, né? Olha, eu sou culpada, né? Eu fiquei assim, puxa, mas por que ela se coloca como culpada ali? Né? Mas ela traz uma culpa, ela como se ela assumisse toda a culpa do marido, né? A atitude dele, né? Mas aí ela vai passar para Davi, né? O porquê que ele age assim, ele é um louco, ele falta, né, de sabedoria nele, e ela vai tentando ali conciliar, né? Então, a atitude dela, né, Nabal aí, apesar de
de ter tido essa atitude. Depois o texto fala que Deus vem, né? Davi, ele reconhece que a atitude dela foi uma atitude boa, e Deus vem e é Deus que age, né? Então, o que nós podemos ver no texto? Que Nabal, ele se depara com esse feito infeliz, né? E depois ele vem até morrer, né? Por causa da sua estupidez, né? Porque o texto na Bíblia fala, nos versículos lá, 39 a 44, e Deus depois vem e fere Nabal aí com a morte, né? Então, essa mulher, Abigail, ela foi instrumento de quê? De graça e misericórdia na vida de Davi. Então, o que é? Davi era um homem que tinha um propósito, né? Davi, Deus já havia escolhido. Davi tinha um propósito a cumprir. Imagina se Davi tivesse chegado ali naquela terra e começasse a matar todo mundo. Ele estava indo pela vontade dele. Deus não tinha falado para ele ir nessa batalha, entrar nessa batalha. Poderia ser que Davi viesse até a morrer, né? Então, assim, como a gente vê outras batalhas no Antigo Testamento, outras lutas, né, outras guerras que havia, né? Aquelas batalhas mesmo, né, que havia, e se não estava Deus à frente, se Deus não tivesse enviado, né, muitas das batalhas, né, nós podemos ver até na história de Josué, né, quantas batalhas ele perdeu lá com os gibeonitas. Eu lembrei bem desse texto, quando Deus não havia falado para ele, né, entrar, trazer para dentro da casa. Então, essa falta de consulta a Deus, né, fez com que Davi também aqui agisse como um tolo, né? E Abigail, ela vem para mediar o conflito e tentar construir a paz aqui. Então, assim, dentro dessa palavra, né, nesse contexto dessa história, né, nós podemos ver que todas as pessoas, né, têm as suas próprias expectativas, né, de como as coisas vêm acontecer, né, e como os outros devem agir. Eu falo que eu vivenciei há pouco uma situação assim, de ter uma expectativa, né? A gente olha dentro do nosso trabalho, no colégio, né? Em situações ao nosso redor. Então, assim, a gente tem uma expectativa, né? E acha que o outro também vai estar dentro da mesma expectativa e não está. E, por sinal, a gente frustra. Então, acho que Davi, quando ele ajuda ali, ele vai na expectativa de que poderia ser atendido, né? E ele não foi atendido. Então, quando a expectativa não são correspondida, problemas de relacionamento surgem na nossa vida também. Se a nossa expectativa, a primeira coisa que acontece conosco muitas vezes isso, romper os nossos relacionamentos. Muitas vezes nós tomamos atitudes que não são atitudes que vai favorecer a paz, né? E aqui, assim, isso é normal, né? É uma coisa que não pode ser o habitual nas nossas vidas, por isso que a história, por isso que o estudo vem dizer para a gente que nós precisamos ter uma mudança, um crescimento, se isso na nossa vida passa para uma normalidade, passa para ser uma atitude frequente na nossa vida, né? De reagir aos conflitos, reagir aí a essas expectativas não correspondidas, né? Como aqui Davi reagiu, né? Então, assim também nós precisamos aprender. Então, dos sentimentos não controlados em meus conflitos, pode surgir o desejo de fazer justiça com as próprias mãos. Então, a tendência é definir quem errou e punir. Você está errado, vou lá e vou punir você. Hoje não existe a punição mais de, né, como antigamente, né, vou matar todo mundo, né? Preocupa, né, a caminhada do nosso país em relação a isso, né, porque armando as pessoas, a gente fica até preocupado se a gente não vai voltar aí esse olho por olho, dente por dente aí, né, da pessoa tentar resolver os seus conflitos, porque a gente entra nos jornais aqui, né, e a gente vê quantas pessoas que estão aí tentando resolver os seus problemas, né, pego uma arma e vou resolver o problema. Isso é uma coisa que a humanidade já tinha tirado, né, já tinha amadurecido em relação a isso, né, tinha buscado outros meios para se resolver os problemas, né. Então, nós não se investe tempo para ouvir a outra pessoa, muito menos para aprender os motivos por trás das ações. Essa frase eu até marquei aqui na lição, porque uma coisa assim que a gente trabalha com mulheres na quinta-feira Uso Preto, que são mulheres que sofrem violência. A gente tem um grupo de escutativa. Esse grupo de escutativa é um canal aberto que nós temos para escutar a outra pessoa, até para entender, né, o motivo.
E eu trago também para a experiência no colégio, né? Então, assim, no colégio eu trabalho no acompanhamento das famílias, dos alunos, tem a Lúcia, que é orientadora educacional, então tudo que é relacionado à disciplina, tudo que é relacionado ao pedagógico, a Lúcia vai. Quando as coisas passam um pouquinho do limite e ela está tentando ali, então ela vem e me fala assim, pastor, você pode me ajudar, né, no atendimento desse aluno, porque ele já passou, né, eu não estou conseguindo, e não é porque ela não é incompetente, né, é porque já começa a entrar questões familiares também, né, e aí a gente chama a família junto para tentar ouvir, entender, porque certos procedimentos, né, dos nossos filhos, né, das crianças ali que estão em torno de nós, a gente tem hora que a gente fala, não, precisamos ouvir o pai e a mãe. Eu preciso ter essa escuta que é ativa para até conhecer o que está por detrás daquela atitude, né? O que motiva aquele aluno a ter atitude, principalmente quando as atitudes são agressões, né? Então, assim, esse é o escutar, é você tentar não olhar, né? E a gente tem atendido um menino, pensa, eu passo perto dele, eu tenho vontade de abraçar, catar no colo, porque eu falo, meu Deus do céu, né? Porque assim, você vê que ele tem uma atitude porque ele recebe também essa atitude, né? Ele não consegue ter o controle, ele é muito rápido com as mãos, né, na agressão, e a gente tem que ficar o tempo todo chamando, né? Olha, não tocamos nas outras pessoas, nós não xingamos as outras pessoas, nós não agredimos as outras pessoas. Então, você tem que estar ali mediando a situação e, ao mesmo tempo, tentando ver o que está por detrás de toda atitude. E aqui, a lição, ela vem nos ensinar isso, né? Que muitas vezes, a primeira coisa que nós precisamos fazer é não olhar aquilo que está acontecendo, aquela situação que está acontecendo naquele momento, mas tentar, né, entender o que está por trás da situação, né, de todas as ações. Então, a palavra de Deus, ela nos desafia a agir diferente, né? Lá em Tiago vai falar sobre isso, né? Deixa eu botar aqui. Em Tiago, ele traz esse texto, não sei se vocês estão com a Bíblia aberta aí. Vamos ver lá o que diz Tiago. Quem achar primeiro... Alguém achou Tiago aí? É Tiago? Qual que é a referência? Tiago, peraí. Tiago 1, do 19 e 20. Ah, tá aqui. Aí? Posso ler? Pode. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Bem isso, né? Então, por isso que está falando, nós precisamos, então, em primeiro instante, ser tardio, esperar, né, para agir, para falar. Né? Então, essa é a primeira lição que a gente tira, né? Nesse tempo de amadurecimento, de crescimento, onde a gente está buscando, né, ter maturidade nas nossas relações. O texto bíblico nos ensina a agir como Abigail, né? Sensatez é a palavra, né? O problema é quando perdemos a inteligência e agimos como Nabal. Né? Nabal é um estúpido, né? Como diz, né? Estupidez, né? É o que é colocado na Bíblia a respeito de Nabal, né? Ou mesmo como Davi, né? Que mesmo sendo um homem aí, segundo o coração de Deus, a única coisa, o ímpeto dele naquele momento foi vingança, né? Vou me vingar da palavra que falou, né? Então, assim, a maturidade cristã, ela nos ajuda a perceber e nos arrepender quando agimos, como Nabal, como Davi, né? E também ela ter força para nos comportar, né, como Abigail, e nós precisamos disso, né? Aprender com Abigail, né? Por motivos diversos, muitas vezes nós nos envolvemos em conflitos alheios, né? Que o conflito nem é nosso, né? E às vezes a gente entra lá, estamos envolvidos em outros conflitos, né? E o conflito, quando a gente fala, muitos dos conflitos não são conflitos apenas gerados nos relacionamentos. Existem conflitos que são interiores, né? A pessoa, ela é tão mal resolvida dentro de si nos seus conflitos que ela gera isso, né? Por isso que muitas vezes, né, a gente tem que olhar por trás, né? Tem que tentar entender o porquê daquela atitude, que talvez não seja externa, mas seja algo interno de dentro da pessoa, né? Então, a atitude de Abigail, ela conhecia o seu marido,
Ela conhecia ele não somente daquilo que ele falava, mas ela conhecia o que estava no coração dele. E ela fala, Nabal era um homem mau, né? Então, assim, dentro do coração dele havia essa índole, né, de maldade, né? Então, as atitudes de Abigail, ela indica um caminho para resolver conflitos em nossos espaços de convivência. Então, sua participação no conflito entre Nabal e Davi foi determinante para que uma matança não acontecesse, e ela nos inspira a ser agente de pacificação. Essa história, a vida dela, a atitude dela nesse texto bíblico, ela nos inspira, né? Por isso que eu falo que é uma provocação para nós, a palavra de Deus, ela nos provoca a mudança, a refletir, a olhar para dentro de nós, né? Eu tenho agido assim, talvez eu tenha agido como Nabal, será que eu estou agindo como Davi, né? Não vou sair matando, mas muitas vezes a nossa atitude é como se fosse querer matar a outra pessoa, né? Então, assim, esses conflitos é preciso colaborar com a paz a partir de diálogo, né? Esse é o convite, diálogo com ambas as partes. Ainda que não seja possível colocar, né, a princípio as duas partes para conversar, mas precisamos acalmar os ânimos, né? Então, nós estamos aprendendo, adiante das circunstâncias onde o Senhor tem nos colocado, nós sermos mediadores, né, mediadoras, né, quando houver conflitos, né? Então, a dialogar com as partes, é preciso ter habilidade de não tomar partido para que o diálogo não entre em risco de ser interrompido. Quem se coloca na função de mediar um conflito pode direcionar a sua atuação, né, já no princípio, para a tomada de consciência sobre atitudes equivocadas. Então, assim que Abigail, com Davi e Nabal, né, assim como aconteceu, mais do que tomar o lugar da situação, importa construir a paz. Então, peraí, eu vou chamar Davi, vou chamar Nabal, vou pôr os dois juntos, vamos tentar fazer... Não, a primeira coisa que ela fez, primeiro eu tenho que estancar a ira de Davi, né, que era o homem que vinha para matar, né? Então, ela foi lá apaziguar, né, acalmar o coração dele, para que pudesse realmente haver essa mediação da paz. Então, o diálogo se complementa com ações pacíficas, cuidadoras, né, para a promoção da paz. Então, tem horas que só as palavras ela não vai resolver, né? Se ela fosse só com palavras, talvez ele não escutasse, mas ela primeiro envia tudo aquilo que ele estava precisando ali para acalmar, né, os ânimos, né, e isso foi essa uma atitude que nós precisamos também aprender. Então, para resolver conflito é preciso agir, né? E muitas vezes, né, a gente, nesse agir, nós temos que rapidamente pedir a orientação de Deus, né? Eu preciso agir, Senhor, me ajuda, me dá o discernimento, me orienta, porque não tinha tempo a perder naquela situação ali. Então, ao mediar esse conflito, né, nós precisamos ter o cuidado para não colocar a nossa ideia, né, de resolução como a única possível. Porque quando você está mediando um conflito entre, né, depois as duas pessoas, você precisa ouvir. Por isso que eu falo mesmo, saber ouvir, ter essa escuta ativa, né? A resolução de conflito requer vontade, participação das partes implicadas. Então, depois que tudo está calmo, né, então agora, né, e aí eu estou falando de situações que adversas que estão à nossa volta, né, e que nós acabamos tendo dentro de casa, ou na igreja, ou no nosso trabalho, né? Então, a gente tem que agora ouvir ambas as partes e também deixar que eles possam dar saídas, né? Então, diante de... eu vou falar de colégio porque é onde que eu fico a maior parte do meu tempo, né? Tem conflito de dois alunos, brigar, e quando a gente senta para conversar com os dois, eu não posso chegar ali e falar, você tem que fazer isso, fazer aquilo, né? A gente tem que fazer a pergunta, e como nós podemos resolver essa situação, né? Então, deixar com que ele nos dê pista e a gente vai só ali direcionando, né, caso ele não compreenda como ele possa resolver essa situação, mas a gente precisa ouvir, precisa deixar com que ele possa aprender, né, que diante de situações que acontecem, eles precisam tomar uma atitude diferente, né. E assim é conosco também. Eu tenho exemplo de crianças, né, na escola, de alunos, né, até a adolescência, mas com adulto também acontece isso, né? Então, às vezes, nós não conseguimos a solução ideal, mas o possível para aquele momento, né? O que já é um bom começo, né? Então, nessas horas, a oração acalma. Eu preciso muito disso, gente. Eu falo que toda lição, toda palavra, a Bíblia está sempre assim. Eu falo que ela cresce nos meus olhos, né? Eu dou graças a Deus por isso, né? Porque assim, eu falo, meu Deus, como eu preciso às vezes ter calma, porque eu sou uma pessoa sanguínea, né? Eu quero resolver as coisas tudo muito rápido. Eu falo que quando é para a vida da outra pessoa, porque eu falo que é a expressão de Deus, né? Eu vou lá com tranquilidade, sabe? Quando está relacionado à minha vida,
eu já quero as coisas muito rápido, né? E aqui eu fui aprendendo aqui com a Abigail, né? Ter calma, palavras mansas, coração disponível, são as melhores formas de encontrar a orientação do Espírito Santo, né? Acredite e opte, né? Sempre por construir, por restaurar a paz, né? Então, o texto lá de Romanos 12, 21 fala, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal pelo bem. Então, na conclusão aqui da nossa aula, nós vimos, né, que diariamente cada pessoa é desafiada para trabalhar pela paz e mediar os conflitos. Não sei se vocês já viram no Instagram que de vez em quando aparece curso, estava até sendo oferecido para professores, né? Curso de mediadores, que você trabalha, você pode ter um ganho extra trabalhando como mediadores de paz, que é chamado. E você trabalha junto ao juizado, né? E aí eles falam, professor, você tem essa oportunidade. Teve uma época que estava vindo demais, acho que foi por conta da pandemia, muitos conflitos familiares, então estava sendo oferecido esse tipo, um ganho extra, você fazendo um curso para ser mediadores da paz, né? Então, é isso mesmo, né? A gente tem que buscar, diante dos conflitos, primeiro pacificar, né? O Sermão do Monte fala tão bom sobre isso, né? Chama-nos a ser pacificadores, né? Pacificadores são as pessoas que promovem a paz. Então, não é fácil, né, nós assumirmos essa responsabilidade pelas coisas que não fomos nós mesmos, né, que provocamos, né, principalmente quando nós estamos ali nessa posição, mas é preciso essa conversão ao outro, né? Você não deixar, né, que conflitos à volta, né, possa gerar, porque conflitos mal resolvidos, né, eles geram rancores, mágoas, tudo aquilo que você consegue trazer a paz, promover o perdão, a paz, né, trazer a graça de Deus, aquilo traz leveza, a pessoa já consegue continuar na sua caminhada. Agora, aquilo que não é resolvido, aquilo vai ficando dentro da alma, do coração, né, e aquilo vai trazendo rancores, né. A pessoa pode até continuar cada um para o seu lado, pode continuar até andando na mesma direção, mas tem sempre aquela pontinha, né, que eu falo que é a isca de Satanás, né, que na hora que lembra, ele vai lá dar uma puxadinha e você traz toda a história de volta, né. Então, precisa realmente sermos promovedores da paz, né, promovedores aí dessa vivência boa. Então, é uma conversão que nós fazemos a outra pessoa, né, para que sejamos pessoas capazes, né, cheias de empatia e capazes aí de promover. Então, ser instrumento de paz exige, né, prudência, sabedoria, dons que vêm de Deus, né, e esse dom vem de Deus na nossa vida, temos que buscar isso, e que nos ajuda a distinguir quando é a hora de esperar, a hora de agir, a hora de falar, e quando é a hora também de ouvir, né, por amor a Deus e ao próximo, né, a gente realmente, aqui o autor, né, dessa lição, ele pede para a gente dizer sempre sim a esse desafio, né, de mediar. Não fica, né, e principalmente como igreja, né, como igreja nós precisamos não ser omissos, né, às vezes, o problema deles eles se resolvem por lá, né, eu acho que a gente tem que ter isso, né, falar, Deus, dá-me o dom, né, de mediar a situação, de que a igreja é saudável, né, a igreja dos relacionamentos, a maturidade nos relacionamentos, se consegue pacificar, consegue mediar e promover a paz, né, dentro da igreja e por onde a gente estiver também. Então, assim, os objetivos nós falamos aqui, né, quero ressaltar essa importância de não se omitir diante dos conflitos. Essa é a palavra, né, não podemos nos omitir, temos que procurar, né, realmente sermos promovedores, né, mediadores desses conflitos. Então, aqui, né, Abigail e Nabal são a expressão da nossa humanidade, né, então aqui diz, né, a Davi também, então o que ele está trazendo? São homens, mulher, né, que é bem a nossa característica, a característica de todos nós. Nós estamos passíveis de erros, estamos passíveis de ter atitudes que não são atitudes boas, atitudes que talvez não vai promover a paz, né, que a discórdia, né, estabelece uma discórdia, afastamento, e aí nós precisamos realmente disso. Então, de um lado, temos a sabedoria, né, personalizada por Abigail, aí só para fechar, relembrando aqui, né, e do outro lado, a tolice encarnada em Nabal. Abigail significa, como eu falei, né, a alegria do meu pai, ao que Nabal realmente significa insensato. Abigail é caracterizada aqui nessa lição, né, por sua sabedoria, beleza, ao contrário de Nabal, que é criticado por sua maldade
né, apesar de ser tão rico, o homem, né, mas tinha toda uma maldade dentro dele. Então, o texto tem, portanto, esse objetivo, né, de fazer um contraponto entre o perfil de Nabal e o perfil de Abigail, né, e mostrando que as suas condutas, características opostas, né, elas podem produzir resultados diferentes. Então, nós podemos notar isso no verso, né, ela era inteligente, porém Nabal era grosseiro e mal em tudo que fazia, está lá no versículo, né, no verso 3b. Essa dinâmica do texto, ela permite, né, fazer esse paralelo entre os que são, né, as características da prudência e da tolice. Né? Então, é aquilo que a gente para, né, eu falo que toda lição, toda palavra que vem de Deus para as nossas vidas, ela tem que nos confrontar. Né? Eu não posso ler e achar que, nossa, eu estou lendo isso aqui, vou dar um estudo porque fulano, ciclano, essa palavra vai servir. Não, ela serve primeiro para mim. Então, eu me confronto, né? Onde que eu estou? Qual tem sido a minha atitude? Né? E aí, convido a cada um aqui, né, que está participando dessa aula, dessa lição, dessa história, né, de Nabal e Abigail aqui, que possa também dar aquela parada, refletir, volta lá na Bíblia, abre o texto, leia de novo, né, aqui 1 Samuel 25, né, leia ele todo, leia toda a história, né, até o final, que depois, né, que Nabal morre, aí Davi pede para o servo ir lá buscar Abigail e casa-se com ela, né, ela passa a ser uma das mulheres de Davi, né, mas pela sensatez dela, né. Então, aí nós vemos as atitudes sábias de Abigail, apresentada nesse texto, não perdeu o seu tempo em discussões infidáveis, né, que eu falei, né, atitude, nossa, normalmente é ir lá brigar com Nabal, né, por que você fez isso, está colocando em risco toda a família, não, ela na hora falou, não é aqui que eu vou parar, não é aqui esse caminho, né, não vai, né, então eu vejo assim, realmente, que é atitude sábia, de sabedoria, que né, dela não perder tempo em discussão, né? E partiu de toda a pressa, né? Então ela sabia que não poderia demorar muito, não podia deixar nem que Davi chegasse próximo, né? Talvez não desse tempo, né? Então ela se apressa a isso, né? Então a palavra até usada aqui no texto original para descrever a rapidez é a mesma para voar. Quer dizer, ela foi muito rápida mesmo, né? O texto usa essa palavra voar, ela voou em direção a Davi, né? Ela não perdeu tempo. A agilidade de Abigail ali lhe permitiu, né, chegar a tempo para falar com Davi, para impedir, né, que acontecesse algo, essa matança, algo pior. Certos conflitos também nas nossas vidas, né? Nós, devido a essa apropriação que nós podemos tomar, pede atitude imediata. Então, certos conflitos na nossa vida também, né, precisa ter uma atitude imediata. Por isso que tem que ter a sabedoria para pensar, né, nas consequências, né? Se é um ato que dá para esperar, se é algo que, não, vamos acalmar, vamos esperar, mas tem situações que você tem que ir lá e tentar resolver, porque o resultado, as consequências serão maiores, né? Então, pede atitudes imediatas. E outro ponto também relevante aqui, né, que é a questão dos presentes, né, que Abigail leva para Davi e seus homens, a atitude de dar presente, né, que sugere aí a abertura de um diálogo. Às vezes a gente não vai chegar com presente, né, mas um cafezinho, né? Eu falo que eu vivenciei isso um certo tempo, que eu precisava conversar com uma pessoa e eu falava, meu Deus, mas eu preciso conversar, mas como chegar assim, de repente, eu quero conversar com você, aconteceu alguma coisa, né, eu vi que tinha acontecido com ela e com outra pessoa, e eu precisava sentar para conversar com ela sobre isso, né? E aí eu falei, não, é o cafezinho, né? É aquilo que a gente faz, né? Vamos, chama para casa, põe numa mesa, compra um bolinho, e ali na conversa você vai conseguindo se aproximar e tentar mediar, né, essa situação. Então, é isso que a lição nos traz, né? Esse ponto relevante, né? E aí nós terminamos aqui a nossa lição, né, sobre, lembra que no texto falava sobre assumir a culpa, que revela também a nobreza e a misericórdia dela, né? Que ela não era culpada, não foi ela que deu a negativa, mas naquela hora, pelo bem da família dela, ela se colocou, ela assumiu toda a culpa por todos ali naquele momento, né? E cabe destacar também que a Abigail tinha certeza, né, dessa sessão de Davi, então quando ela chega diante dele, ela chega realmente sabendo com quem que ela estava falando, né? Então tudo isso está dentro dessa sabedoria, né? Atitude sábia, madura, que pede de nós, né, para observar em Abigail muita disposição para enfrentamentos. Então, ela não tinha certeza de como Davi reagiria,
mas não se eximiu da responsabilidade de tomar uma atitude. Ela poderia ter chegado perto de Davi e falado, sai daí, mulher, pelo amor de Deus, você vai ser a primeira a morrer, então é isso, é teu marido. Eu poderia ter isso, né, mas ela foi com tanta coisa, ela falou, não posso deixar, eu tenho que ir. Né? Talvez o medo não impediu, né, de chegar até Davi, mas diante dos excessos aí, né. Então, de Nabal, ela não se sentiu amedrontada, né, e da ameaça de Davi, né, dele ter ameaçado. Então, por fim, depois de trabalhar, né, então toda essa questão aí no nosso coração, eu peço a Deus, né, peço ao Espírito Santo que possa trazer isso para nós, para cada um de nós, nessa lição, que nós possamos entender que a maturidade cristã realmente ela nos leva a assumir compromissos de agir como Abigail, né, compromisso de agirmos sempre promovendo a paz, sempre mediando os conflitos, a começar na nossa casa, que a nossa casa é onde reflete tudo lá fora, reflete o nosso trabalho, reflete na igreja. Então, a gente sempre começa de casa, né? É dentro da nossa casa que a gente tem que aprender a mediar os conflitos, né? E muitas vezes os conflitos dentro da casa nos gritam tal, porque sabe que amanhã você convive junto com o teu irmão, tua família, e aquilo não é resolvido. Você convive com os conflitos da casa, né? E a gente tem que começar dentro da casa, né? A casa tem que ser o lugar da paz. É o lugar de se promover a paz, de se dialogar, né, como nós aprendemos aqui nessa lição. Então, é isso, né, que eu pude aprender aqui com essa lição de Abigail, com essa história de Abigail, né, de mediar sabedoria aí nos conflitos, né, de ser uma mediadora, e que essa palavra também, esse estudo, possa alcançar os nossos corações e que nós possamos, né, ser promovedores e promovedoras da paz, aonde nós estivermos e aonde Deus nos colocar. Quero orar. Senhor Deus Pai, nós te bendizemos, te damos graças, Senhor, porque podemos aprender, Senhor, cada vez mais com a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra é viva, Senhor. Cada vez que nós nos debruçamos, Senhor, diante de um texto, de uma história, Pai, são personagens, Senhor Jesus, que estão aqui, né, na Bíblia Sagrada, mas que são personagens que trazem tanta vida para nós, Senhor, tantos ensinamentos e tantos momentos que nós precisamos ter, Senhor, esses momentos para ouvir a Tua palavra, estudar ela e tomar atitudes de mudança, Senhor. Se nós quisermos, Senhor Jesus, crescer na nossa fé, ser uma igreja madura, uma igreja consciente, uma igreja que não se deixa levar por pequenas coisas, ou não deixa que talvez pequenas coisas que às vezes acontecem possam nos impedir de cumprir o Teu propósito, de fazer a Tua obra. Nós precisamos amadurecer na fé. Aí sermos olhados como a igreja que realmente cresce cada vez mais na Tua presença, e que Tu olha também para nós e Tu vai acrescentando cada pessoa para que nós possamos, maduros na fé, nós possamos cuidar daqueles que ainda precisam conhecer a Tua palavra, Pai. Peço a Tua bênção sobre cada vida que está aqui assistindo essa aula, para aqueles que ainda vão assistir, e que nós possamos aprender cada vez mais contigo, Pai. Muito obrigada por tudo, eu agradeço e oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que Deus possa nos dar essa sabedoria diante dos conflitos sempre.